Mercado imobiliário cearense surpreendeu com os índices que foram divulgados pelo Sindicato do Setor da Construção Civil, o Sinduscon. Somente de janeiro a outubro, o setor alcançou mais de 6 bilhões de reais em valor geral de vendas, o VGV. Esse, meu povo, é o melhor resultado em uma década. Sabe o que isso significa? É o assunto do programa Conexões Imobiliárias de hoje, que já começou. Você está pensando em realizar o sonho da casa própria, fazer um investimento em imóveis ainda no fim deste ano ou então no início do ano que vem? Então você chegou no lugar certo. A gente vai tirar as dúvidas que aparecem todos os dias. Eu recebo aqui no estúdio da TV Ceará Mariana Colim, que é corretora de imóveis e advogada também. Obrigada por ter vindo aqui ao programa. Eu que agradeço, Mirelle, pelo convite. Agradeço a você, agradeço ao Cresce, à TV Ceará, por estar me recebendo aqui hoje. E eu quero, ajudar você e todo mundo a tirar dúvidas e dizer que investir em imóveis é sim o caminho certo. E hoje a gente vai aprender a investir em imóveis de forma segura, tirando suas dúvidas, Geralmente, quando você compra um imóvel, você tem muito medo. Então, a gente precisa estar com tudo direitinho quando vai comprar. Os dados que a gente trouxe agora no início do programa são surpreendentes até para os próprios especialistas do mercado imobiliário, no sentido de VGV. Então, realmente, a gente pode dizer que o ano de 2025 foi um ano excelente para o mercado imobiliário, foi um ano muito propício para investir em imóveis? Com certeza. Se a gente pegar o índice IGPM acumulado desse ano está negativo, enquanto a valorização dos imóveis foi altíssima. Então, vamos lá. Você tem um índice do mercado que supostamente está baixando, a questão da valorização do dinheiro, mas você tem a valorização do seu imóvel lá em cima. Ou seja, aquela pessoa que adquiriu um dinheiro, pegou seu dinheiro e investiu no imóvel lá no início do ano, o seu imóvel está valendo muito mais hoje. Melhor do que ter deixado esse dinheiro guardado na poupança e, o final, o rendimento ser quase nada. Ou até ter aplicado em algum índice como IGPM e estar com deflação, ao invés de estar no saldo positivo. Então, aquela pessoa que está investindo em imóvel, investiu em 2024, investiu em 2025 e vai investir em 2026 no ramo imobiliário, ela vai estar investindo muito bem, porque a tendência é o mercado se valorizar cada vez mais. E como é que funciona nessa relação contratual, como é que funciona o trabalho de uma imobiliária? Quando a gente fala de comissão, muitas dúvidas ainda existem com relação aos direitos e deveres de ambas as partes. Vamos lá. Quando a gente fala do contrato de compra e venda, ou até de locação, e o dever da imobiliária, como também do corretor, porque muitas vezes tem a imobiliária, mas também tem aquele corretor autônomo. A gente tem duas vertentes. A imobiliária, ela é uma prestadora de serviços. Então, você precisa, na imobiliária, estar sempre prestando aquele serviço, porque você está perante ao Código do Consumidor, com aquele seu locador, aquela pessoa a quem você está administrando os imóveis. No caso do corretor autônomo, não é por isso que ele vai ficar como prestador de serviços, porque eu não tenho um CNPJ que eu não vou cumprir com nenhum dever. A própria legislação civil fala que os corretores de imóveis, eles têm que prestar todo o serviço adequado naquele contrato de compra e venda, fazendo certidões, ajudando aquele vendedor como o próprio comprador a transferência daquele imóvel. Caso ele não faça, ele pode até perder o dinheiro que ele ganhou de comissão, como também arcar com perdas e danos que aquele vendedor ou comprador tenha que arcar. E mais especificamente, qual é o papel do corretor de imóveis ou então na imobiliária nessa transação? O papel do corretor não é só anunciar e fechar negócio. O papel do corretor é fazer um contrato de compra e venda e saber explicar esse contrato de compra e venda. É prestar com ética, não estar mentindo na negociação. O vendedor ele quer 360 mil e você chega na hora e diz para o comprador, não, mas ele entrega por 330. Não,
o corretor ele tem que agir com transparência e ética, cumprir somente naquilo que lhe foi confiado. O papel do corretor, eu sempre digo que é muito parecido com o advogado. Ele tem o dever de sigilo, ele não pode estar falando as transações com quem ele fez e sobre o que ele fez e valores. Ele tem a questão da ética, que ele não pode estar falando para o comprador o valor real que o vendedor disse que vai entregar. E ele tem que mediar uma negociação de uma forma que fique favorável, né, para ambas as partes, da forma que o vendedor saia satisfeito e o comprador saia satisfeito, mas sem esquecer de fazer isso juridicamente perfeito, né, fazer um contrato bem feito, retirar as certidões daquele imóvel, certidão negativa de condomínio, certidão negativa trabalhista daquele vendedor e do comprador, certidão negativa do SPC Serasa, para já prever uma possibilidade ou não de financiamento. Então, aquele corretor ele tem um papel de filtrar um comprador ideal, como também achar o imóvel ideal para aquele comprador, e ele também tem o dever de fazer aquele negócio igual para todas as partes igualmente, de uma forma que não fique mais favorável para um do que para outro. E para isso ele recebe o que a gente chama de honorários. Com certeza. Que é a comissão que é em torno de 5%. Recomendas que seja em torno disso? Isso, não tem uma tabela, né? A gente já tentou até em São Paulo aplicar uma tabela, mas ela não foi cumprida para o resto do Brasil e hoje a gente não tem uma tabela certa de honorários quanto é que deve ser. Geralmente, esses honorários eles são arbitrados no própria autorização de anúncio. Se você está anunciando o imóvel, o ideal, né, o Cresce mesmo idealiza que você já tenha uma autorização de anúncio com a porcentagem daquela comissão que você vai ganhar com a venda daquele imóvel. Assim, nenhuma das partes vai se surpreender no final da negociação. Mas não existe um valor fixo que cada parte. Existe a média que é 5%, mas esse valor pode variar ou para mais ou para menos, a depender do valor do imóvel. Qual é a diferença entre o contrato de compra e venda e a promessa de compra e venda? Muito importante sua pergunta, na verdade. Muita gente ainda não sabe. Mas a promessa de compra e venda, ela é um título posterior. Ali as partes vão estar concordando. Mas a gente não pode ainda transferir aquele objeto. Ele é anterior. Exatamente. No caso, o contrato, ele já é amarrado e ele é feito junto com a escritura pública para realmente transferir aquela unidade. A promessa, ela é futura. Entendeu? Por exemplo, a gente vai fazer uma compra e venda de um imóvel em que o pagamento vai ser parcelado. Então, ela é uma promessa, porque aquele contrato só vai ser efetuado ao final com a quitação. Entendeu? Ou então, quando a gente tem a questão do financiamento, a gente faz a promessa de compra e venda e depois faz o contrato de financiamento com o valor, né, que o vendedor vai receber com aquele financiamento. E assim a gente consegue... Imóveis na planta também Isso. é da mesma forma? É, da mesma forma. Você faz a promessa, no caso do contrato de compra e venda, né? A promessa de compra e venda daquele imóvel que vai ser construído. E ao final você faz o contrato de compra e venda para a transferência da unidade. Existe a legalidade da mesma forma? É seguro da mesma forma? Ou dizendo, é pelo fato de ser promessa... Não, no caso, a promessa, ela já vai amarrar os atos futuros, porque o que vai transferir a propriedade, realmente o contrato, é a escritura pública de compra e venda, que com a escritura pública você consegue levar registro àquele imóvel e se tornar efetivamente proprietário. Uhum. Mas até então, é sempre uma promessa de compra e venda. Muitas questões aqui hoje. Doutora, nem todos os contratos de compra e venda, eles configuram relação de consumo? Exatamente. Por quê? Porque às vezes você está adquirindo um imóvel de um terceiro. Um imóvel que já era de uma pessoa particular e ela quer repassar para outra. Um imóvel que já estava construído e que ele tem, então ele não tem aquela relação do consumidor. Quando que existe a relação de consumo no contrato de compra e venda? Quando você adquire diretamente de uma construtora ou até um loteamento. Então, aquela construtora está sendo responsável por construir todos aqueles imóveis, né? E aí, assim, a gente consegue configurar aquela relação de consumo porque é uma prática dela, certo? No caso, se você adquirir um imóvel de um terceiro, num prédio que já está pronto, já foi entregue há 10 anos, e aquela pessoa adquiriu a unidade, fez modificações, a prática daquela pessoa não é ficar vendendo imóveis. Ela não tem o intuito de ser um fornecedor de uma prestação de serviço ou fornecedor de imóveis, como uma construtora tem o papel de fornecer imóveis, entendeu? Então, no caso,
O imóvel de um terceiro, ele não está dentro de um contrato de consumo. Já um imóvel de uma construtora, ou até um lote, no caso de um loteamento, né, ele já tem essa configuração de direito do consumidor, porque ela não está fornecendo só um, ela está fornecendo vários. Além disso, existe também aquela questão das cotas, né? Hoje em dia tem muitas empresas que estão vendendo cotas, e você não vira um comprador, mas sim como se fosse um adquirente da cota. Então, você é um cotista daquela unidade e que é uma cota já prevista para uma certa unidade naquele empreendimento. No caso daqueles grandes imóveis como o da Beira-Mar, que estão sendo construídos, geralmente ali não é um contrato de compra e venda, você é uma aquisição de uma cota que já é prevista na unidade 101, por exemplo. Nesse caso, você também não está adstrito ao direito do consumidor. Você é, na verdade, uma relação civil, porque você é tão responsável pelaquela construção, porque é uma construção em condomínio, como os demais cotistas, entendeu? É como se várias pessoas adquirissem a ideia de construir aquele empreendimento, e elas que fazem a contratação da construtora. Quais são os principais direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor na área imobiliária? Muito. No caso, quando a gente fala da própria entrega do imóvel, quando a gente fala de vícios do imóvel. Então, o direito do consumidor, ele está aqui, né, na seara imobiliária para proteger aquelas pessoas que adquiriram imóveis e não foram entregues, ou adquiriram um imóvel e quando chegou o piso do imóvel não estava adequado, as paredes não estavam adequadas, o imóvel está cheio de vícios de encanamento, a parte elétrica do imóvel não foi entregue conforme foi prometido. Além disso, também tem um fator muito importante, um caso muito interessante lá do escritório, que se encaixa justamente com a sua pergunta. Era um condomínio, e que no condomínio havia a propaganda de um bosque, certo? Um bosque. E a construtora vendeu com aquele condomínio que tinha um bosque na área de lazer, e no final descobriu-se que aquele bosque não fazia parte do condomínio e retiraram o bosque. Entendeu? É como se tivesse uma piscina e a construtora ter, depois de entregue o imóvel, ter retirado aquela piscina. O que é que acontece? Como ela estava prometida no contrato, né, a entrega, e ali existia uma relação de consumo, porque a pessoa adquiriu diretamente da construtora e não de um terceiro, ali ela foi indenizada pela área que não foi entregue, porque estava prometido naquele contrato e, na verdade, quando houve a inauguração, não foi entregue. Então, a proteção no direito do consumidor é justamente para isso, para áreas que não foram entregues, para atrasos na entrega de imóveis, para vícios na própria construção daquele imóvel. Então, o direito do consumidor está aqui para isso, para assegurar, né, aquelas pessoas que compram o imóvel de que elas vão ter o seu direito adimplido. E caso não tenha, que pelo menos sejam reparadas. No caso, a reparação de dano ou até a reparação material, que é quando a construtora ou aquele fornecedor, ao final do contrato, que às vezes passa de uma construtora para outra, ele é responsabilizado com um abatimento proporcional do preço. O que é isso? Eu entreguei o imóvel e, por conta da área de lazer dele, ele era para valer R$1 milhão. Como não entregou a área de lazer completa, ele só valeu 900. Então, a construtora é obrigada a indenizar como se fosse proporcional pela área que não foi valorizada. E você disse que, no caso, uma pessoa que adquire um imóvel avulso, essa relação, ela não se encaixa no Código de Defesa do Consumidor. Então, o que resguarda essa relação em si? Então, a lei, ela está existindo justamente para dar uma segurança para todo mundo. E não é porque aquela relação, né, aquele imóvel avulso, não é pela seara consumerista que ele não tem nenhuma proteção. Caso a gente não tenha a segurança jurídica do Código do Consumidor, a gente tem um Código Civil, que ele já faz as previsões do próprio contrato de compra e venda entre particulares, né, quando não tem nenhuma construtora envolvida. E aí, em relação a essa relação particular, o próprio Código Civil já fala, tanto sobre o atraso, como se há algum problema ou vício no imóvel, que seja um vício oculto, né, que as partes não tenham identificado quando foram visitar, e aquele vendedor sabia e enganou, e assim, né, digamos,
Tinha um piso que ele sabia que estava fofo, um encanamento que ele sabia que tinha que ser trocado. E ele não falou naquele momento da venda, né? Ele escondeu isso. Aquele comprador, ele tem direito a ser indenizado por isso. Por quê? Porque está no Código do Consumidor? Não, porque a própria legislação civil já faz a previsão dessa indenização. Aí, no caso, essa indenização? Quem paga é o vendedor, porque ele agiu com dolo quando ele sabia que existiam vícios a serem sanados naquele imóvel e ele não fez. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí, voltamos já já que o papo está muito bom e produtivo. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a terceira melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Doutora, quais são as situações em que o contrato pode ser reincidido? O contrato pode ser rescindido primeiro, se aquele comprador não quiser mais aquele imóvel, né? Vamos lá, desistir da venda. É sempre uma possibilidade. E aí é possível rescindir por vontade própria. Se aquele imóvel não for entregue, né, passou daquele prazo legal de 180 dias, em que a construtora tem para atraso e ele não foi entregue, isso gera um direito à rescisão contratual. Como também o próprio inadimplemento contratual por parte do comprador pode gerar também àquele vendedor, construtora, o direito à rescisão do imóvel. Né? Então, a gente tem vários cenários em que pode ocorrer a rescisão do imóvel. Inclusive, o cenário voluntário, onde a parte só decide, não quero continuar com esse contrato, desistir, estou sem condições de pagar, vamos lá rescindir. O que vai acontecer é só que a parte que rescindir tem que pagar uma multa contratual. É o que o mercado chama de distrato? Isso. E aí, é muito interessante a gente analisar a questão da multa contratual, porque existem algumas empresas, até aqui mesmo no Ceará, em que elas estão fazendo um ato que, na verdade, a gente entende, né? Quando eu falo a gente, é o próprio judiciário entende como ilegal. Que é somente devolver o valor, né? Porque, vamos lá, quando você adquirir um lote, digamos assim, você pagou R$100 mil no lote, desistiu de continuar com aquele contrato, você tem que pagar uma multa de 25%, certo? Essa multa, ela é entendida no contrato e ela é válida, se for até 25%. Se for mais do que 25% do valor pago, ela já é tida como indevida pelo STJ. Porém, aqueles outros 75 mil que você pagou, eles supostamente eram para ser devolvidos para você no ato do distrato. Só que tem algumas construtoras, né, algumas empresas aqui no Ceará, que elas estão deixando para devolver os 75% só quando o imóvel foi entregue. Né? Então, aquela pessoa rescindiu o contrato, né, por algum motivo, às vezes até mesmo voluntário, e ela só vai ter o direito de receber 75% do que pagou, né, do que supostamente era para ela ser ressarcida no distrato, quando o imóvel foi entregue. E essa prática, ela é ilegal, né? É uma prática que está acontecendo, mas que ela não é para acontecer. E aí vem o nosso papel, como advogado, de ajudar aqueles clientes que estão se sentindo lesados porque não estão recebendo automaticamente o dinheiro de volta, a serem ressarcidos por via judicial. E o papel do corretor diante de um cenário como esse? Pronto. O corretor, ele tem
justamente que explicar aquele contrato. E explicar a cláusula que mostra isso no contrato. Porque quando esse cliente específico que assinou, né, ele concordou com essa prática. Porque está lá no contrato, que só vai ser devolvido 75% no momento que o imóvel foi entregue. Tudo previsto naquele contrato de promessa de compra e venda. Só que o corretor ele não se atentou a isso. E nem o comprador. E acabou que aquele contrato foi assinado, o corretor acabou que ele não teve nenhuma indenização a ser paga para aquele comprador, porque era um ato que até então ele entendia como válido e ele não agiu com dolo ou culpa, ele apresentou realmente todas as certidões, ele fez o papel dele como corretor. Porém, a construtora que se negou, né? Nesse meu caso em específico. Então, quem realmente agiu com dolo e erro foi a construtora. E o corretor fez o papel dele, que era ajudar na questão do distrato, foi lá, tentou negociar, fez uma mediação. Que eu acredito que esse é, na verdade, o real papel do corretor, ser um mediador e ajudar com que as partes se sintam satisfeitas. Inclusive, o próprio comprador já até encontrou outro imóvel com o corretor. Como é que o comprador ele pode se proteger contra possíveis atrasos ou então contra algum tipo de problema? Porque, na verdade, o que a gente está discutindo aqui, a gente não quer que aconteça. Não é verdade, doutora? Exatamente. Assim, prever é algo que é muito incerto. A gente não tem como adivinhar o dia de amanhã. Realmente, a gente está aqui e amanhã pode ser que venha uma pandemia e pare tudo. Mas a forma mais concreta da gente prever a entrega de um imóvel, né, é estudar aquela empresa que você está comprando. É estudar se é uma construtora bacana, que ela vem entregando os imóveis, ela tem costume de atrasar, ela tem algum histórico aqui de processos, ela tem algum imóvel que ela tem abandonado a obra e outra construtora teve que assumir. Então, você estudar aquela empresa com quem você está contratando é essencial e fundamental para que você consiga adquirir um imóvel com segurança e garantir que ele vai ser entregue naquele prazo. É a forma mais segura. Isso vale tanto para o comprador, para o cliente, como também para o corretor de imóveis. Com certeza. O corretor ele tem que saber o que ele está vendendo. Ele tem que estudar aquele produto dele. E a melhor propaganda que tem é você falar o histórico. Então, você mostrando o histórico daquela construtora, o histórico de entrega. Às vezes tem construtora que entrega até antes do prazo. Então, tudo isso é uma propaganda na hora de vender. E essa propaganda é importante também para o corretor, tanto na hora de vender como na hora de ter a segurança para o cliente. Com relação a cláusulas abusivas, como é que é possível identificá-las antes da assinatura do contrato? Justamente levando para o jurídico. Aí entra a parte em que as imobiliárias e os corretores devem ter uma assistência jurídica para poder identificar essas cláusulas abusivas. No caso daquele corretor que eu falei, do lote de 75%. Se ele tivesse levado para um jurídico, o jurídico teria analisado o contrato, teria visto que essa é uma cláusula abusiva. Então, a forma de identificar é realmente você lendo o contrato, passando para um jurídico, se você for um corretor que ainda não tenha essa expertise, e assim poder tentar ali brigar com aquela empresa ou até com aquele particular para evitar uma cláusula que venha a ser abusiva, que não venha a ser justa para as partes. E se aquela parte vier não quero realmente manter essa cláusula, aí a gente entra na seara depois judicial para tentar anular essa cláusula. Quais são as garantias legais, por exemplo, em caso de atraso? Então, a própria legislação faz a previsão de 180 dias. Então, se uma obra atrasar um dia, não tem problema nenhum. Por mais que não tenha isso no contrato, porque a própria lei fala. Após esses 180 dias, o próprio contrato, ele geralmente traz uma questão chamada fruição. O que é a fruição? É como se fosse uma indenização do uso do imóvel, como uma locação. O dinheiro que você ganharia se você estivesse locando aquele imóvel, certo? Atrasou 180 dias da entrega daquele imóvel, você já tem o direito a essa fruição. Geralmente, se não tiver no contrato, o juiz ele elenca, geralmente em 0,5% ao mês, o valor do imóvel. Então, daquele valor do imóvel, 0,5% você tem como multa por atraso, que no caso seria a fruição. Então, doutor, o que você está compartilhando aqui com todos nós é o direito à informação.
Com certeza. No início de tudo, todos nós temos o direito à informação. Não só o corretor de imóveis, como também o cliente. Então, dando uma rápida pesquisada, por exemplo, na internet. Hoje o ChatGPT ajuda em alguma coisa, né? Eu sei que tem todo o conhecimento, a expertise de vocês, mas pelo menos para não chegar tão verde, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, receber o imóvel no prazo, ITBI reduzido, constituir comissão de representantes, isso para quem compra imóvel na planta. É muito importante, sempre você foi muito, muito perfeito assim na sua pergunta, porque realmente eu acho que o acesso à informação é o que qualquer pessoa pode ter, ainda mais nos dias de hoje. E sempre aquele comprador que compra um imóvel na planta, o que é que ele pode buscar? Ele tem que buscar o pagamento do ITBI, porque isso vai facilitar na hora de registrar. Você pagando o ITBI antes do registro, você consegue um valor menor. Ir atrás do condomínio para a gente já saber a cota que vai ser aquele condomínio e você conseguir já fazer uma previsão. Se o seu imóvel foi entregue com atraso, você pode buscar aquela reparação retroativa, né? E também buscar com que ele seja efetivamente entregue, buscar um termo de vistoria, termo de entrega de chaves, às vezes chamar até um engenheiro para avaliar se a entrega daquele imóvel foi realmente adequada, para você não se surpreender com vícios lá na frente. Então, são várias coisas que aquele comprador ele tem que ter ciência quando ele recebe o imóvel. Então, o papel daquela pessoa que compra não é só olhar o contrato, mas olhar o contrato e verificar aquele imóvel bem direitinho, fazer uma vistoria detalhada quando receber. Fotografar. E assim, o laudo da engenharia mesmo. Hoje em dia existem vários engenheiros particulares que fazem esse serviço de avaliação do imóvel no momento da entrega. Porque vira um documento. Com certeza. E o documento, ele é essencial. Tudo que você puder registrar, registre. Porque lá na frente, se vier algum problema, você vai estar com tudo registrado. Então, é importante que você tanto faça uma engenharia, uma vistoria com engenharia de entrega, como também guarde esses documentos. Muita gente faz e acaba perdendo e fica para lá. E aí, quando chega lá na frente, aquele imóvel apresenta um dano e aí você consegue, com aquela engenharia, demonstrar que aquele dano já existia lá atrás e cobrar da construtora, por exemplo, a reparação desse dano. Foi importante, doutora, o dia de hoje, essa nossa entrevista, porque eu acho que ficou claro o quanto que a interseção entre o corretor de imóveis e o profissional advogado, como essa parceria ela é fundamental para fornecer a segurança necessária que o cliente precisa ter. Está muito interligado. Com certeza, porque assim, o corretor, por mais que ele queira, né, e ele tem até um Cresce para ajudar lá, o Cresce tem um jurídico que ajuda muito, realmente qualquer dúvida que um corretor tiver, ele pode acionar o jurídico do Cresce, que ele vai estar lá disposto a tirar as dúvidas. Porém, existem situações em que o corretor ele não consegue prever, até porque não está na alçada dele, não é a área dele. E ele buscar um jurídico para isso é essencial. E caso o corretor ele não tenha essa expertise, aquele próprio comprador também tenha esse know-how de, vou acionar aqui um advogado para dar uma revisada no contrato e ver se as cláusulas estão ok. E não só as cláusulas, como se aquele vendedor é um vendedor idôneo, vamos tirar ali as certidões dele, vamos olhar se ele tem algum histórico, se aquele imóvel está possibilitado para venda, vamos olhar a matrícula. Tudo isso é essencial para que aquela venda ocorra de uma forma bem tranquila e saudável. Obrigada pelas dicas, pelas contribuições aqui no programa. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estar aqui é prazeroso, esse bate-papo foi tão leve, foi tão tranquilo. Teremos outros. Podem contar comigo. Hoje a gente fica por aqui. Eu quero te agradecer por ficar conosco até agora. Obrigada por sua companhia. Até semana que vem. Tchau.